Olá galera, aqui é o Adriano Oliveira da Boston Tecnologia e esse é o nosso segundo vídeo do curso de hardware para certificação CompTIA Plus. Hoje o vídeo é mais curto, a gente vai estar aí passando apenas alguns conceitos básicos sobre tecnologia, não só de hardware, mas esses termos aí você também ouve bastante quando fala em rede de computador, programação e por aí vai. Falando nisso, convido vocês também a darem uma olhada aí nos outros vídeos do nosso canal. A gente tem uma série de treinamentos gratuitos online sobre... então tem um monte de vídeos sobre Excel, Linux, Windows Server e por aí vai. Visite aí também nosso site www.bossontreinamentos.com.br, o endereço está aí na tela para você. E você que está aí pelo YouTube, né, que está vendo a gente aí pelo nosso canal da Boston, clica aí em se inscreve no nosso canal e sempre que um vídeo novo estiver sendo postado, você vai receber a informação por e-mail. Dando continuidade à nossa aulinha aí sobre conceitos básicos, vamos falar um pouquinho sobre transmissão serial e paralela. Sempre que a gente fala em transmissão serial, a gente está falando que os bits são transmitidos um após o outro. Normalmente, nesse tipo de transmissão, a gente tem um meio, né, um condutor entre o transmissor e o receptor. Né? E esses dados, então, são enviados em série através desse único condutor. Nesse caso, a transmissão é medida em bits por segundo. Para citar alguns exemplos, a gente pode falar sobre rede de computador. Normalmente, quando você pega as especificações de uma placa de rede, vai estar lá 10 megabits por segundo, 100 megabits por segundo, porque a transmissão é serial. No caso de SATA também, né, o HD que a gente tem no computador hoje sempre usa aquele cabinho SATA, a transmissão é serial, e o USB, que eu acho que é um dos exemplos mais fáceis aí para a gente estar reconhecendo. Sua impressora é USB, seu mouse é USB, tem muita coisa USB hoje ligada ao micro, e o tipo de transmissão usado pelo USB é a transmissão serial. Por outro lado, nós temos a transmissão paralela, onde mais de um bit é enviado por vez. Então, nesse caso, você pode imaginar que você tem várias vias para transmissão de dados, e esses dados são enviados, e vários bits podem ser enviados de uma vez só, porque você tem várias vias entre o transmissor e o receptor. Essa transmissão é medida em bytes por segundo, olha o B maiúsculo ali. Então é importante que a gente não confunda transmissão serial em paralela para a gente não ter essa diferença de bits por segundo com bytes por segundo. Um exemplo aí da transmissão paralela seria os barramentos internos, como os que transmitem informações entre memória e processador. E daí a gente consegue entender melhor o que é a tal taxa de transmissão. Então a taxa de transmissão que você tem entre dois dispositivos é medida multiplicando-se a quantidade de bits. A quantidade de bits que podem ser enviados de uma vez só pelo clock que está sendo usado nessa transmissão. E o que é o clock? É um sinal de controle que indica com que frequência os bits podem ser enviados. Frequência, por sua vez, é sempre medida em ciclos por segundo e a sua unidade é o hertz. O pessoal confunde clock com velocidade. Tem a ver, mas são coisas diferentes. O clock é um sinal de controle, então imagina que esse clock, esse sinal de controle, dita quando que os bits podem ser enviados. Então, quanto maior for a quantidade, quanto maior for a frequência, mais vezes os bits podem ser enviados de um lado para o outro. E aí, ele também comenta sobre atenuação e interferência eletromagnética. Sempre que uma corrente elétrica passa por um condutor, um campo eletromagnético é gerado. Isso é física, isso você estuda um pouco mais em eletrônica, mas esse é um conceito bem interessante. Esse campo eletromagnético que é gerado por uma corrente elétrica, lembrar que sempre que a gente fala assim que dois dispositivos estão se conversando, que bits e bytes estão trafegando, vai estar passando ali uma corrente elétrica, né, em algum momento.
essa corrente elétrica, a presença ou a falta dela, grosseiramente falando, é transformada em bits em bytes. E esse campo eletromagnético ele causa uma interferência em um condutor que seja paralelo a ele. E essa interferência atenua o sinal. Então esse é o motivo pelo qual os cabos paralelos não chegam em distâncias tão grandes quanto os cabos que transmitem sinal serial. Então, um exemplo disso, quando você trabalha com rede de computador, por exemplo, por norma, você não deve colocar na mesma calha ou no mesmo caminho cabos que transmitem energia elétrica e os cabos de dados. Justamente por causa disso que ele está falando, né? Esses cabos que transmitem energia elétrica vão criar um campo eletromagnético forte, né? Forte para o cabo de dados, que no caso estaria passando junto, e esses dados aí seriam transmitidos aí com vários erros, com mais atenuação, etc, etc. Isso a gente fala mais no treinamento de rede, mas o princípio é exatamente esse aí da atenuação. A mesma coisa quem trabalha mais tempo com... Não precisa trabalhar tanto tempo, mas há alguns anos todas as impressoras usavam aquele cabo paralelo. E esse cabo paralelo, ele nunca deixava que você colocasse a impressora muito longe do computador, né? O cabo nunca era muito grande. E essa é uma das razões, né? Você nunca pode ter um cabo paralelo ligando dois dispositivos. Pelo menos não nessa velocidade com a qual a gente está falando, né? Informática é tudo muito rápido, são muitos bits num clock bem elevado, e isso causa um problema, isso torna esses dispositivos mais sensíveis a esse tipo de interferência eletromagnética. E por último, quando você tem dois dispositivos, né, um transmitindo e outro recebendo, existe um tempo para isso acontecer, né? Então, quando todos os dados são enviados, vamos supor que 8 bits sejam enviados, esses 8 bits, que são 8 zeros ou 1s, eles têm que chegar ao mesmo tempo no receptor. Como hoje em dia a gente está falando em frequências muito altas, é difícil sincronizar a transmissão de vários dados, principalmente quando a distância é um pouco maior. Então, nesse caso, a transmissão serial é mais interessante, porque você tem uma via, você vai enviar um dado de cada vez, mas o ciclo, né, a frequência sendo muito alta, não é um problema, né? Você não tem o problema de sincronizar o transmissor com o receptor, a atenuação é menor, então mesmo sendo um bit de cada vez, por assim dizer, a transmissão continua sendo bastante rápida num dispositivo USB. Então a tendência hoje é isso que você está vendo aí, né? Sua impressora USB, mouse USB, teclado USB, tudo é USB. E duas das razões a gente viu aí, né? Você consegue ter uma distância maior, com uma velocidade maior, sem se preocupar muito com atenuação e interferência eletromagnética. Esses são detalhes, a gente não entra muito nesses assuntos, pelo menos não nesse treinamento, mas são conceitos que é bom você ter aí em mente para as outras partes do nosso curso. Então, o que a gente viu nessas duas primeiras aulas, né? A gente viu que o bit é a menor unidade que o computador pode manipular. 1 byte equivale a 8 bits. Não confundam, tá? E a taxa de transferência, ou bitrate em inglês, né, indica a quantidade de bits que podem ser transmitidos em um dado intervalo de tempo. E que esses bits podem ser transferidos de forma serial ou paralela. Mais para frente a gente vê aí taxa de transferência entre dois dispositivos dentro do computador, taxa de transferência em rede. Pelo menos agora você já sabe do que se trata esses conceitos. A gente aborda isso vez ou outra aí ao longo do treinamento para você não esquecer. E na próxima aula a gente já começa a mostrar algumas coisas do computador. Literalmente, eu sei que tem um monte de vídeo aí na internet que já faz isso. O nosso treinamento, como a gente já disse, ele é baseado nos requerimentos
da certificação da CompTIA. Então a gente, uma vez por semana, vai estar postando um vídeo sobre hardware, e a gente espera que vocês consigam tirar todas as suas dúvidas, que esses vídeos sejam bem úteis aí para vocês. Agradeço pela companhia e até semana que vem no nosso terceiro vídeo de hardware. Muito obrigado. Olá pessoal, aqui é o Adriano Oliveira da Boston Tecnologia e este é o nosso terceiro vídeo do curso de hardware para a certificação CompTIA A+. Hoje a gente vai estar falando sobre as interfaces de entrada e saída de dados. Em inglês a gente ouve o termo aí I/O ou Input Output. Em português a gente às vezes se refere como E/S. E o que são essas interfaces? São interfaces de comunicação para entrada e saída de dados. Essas interfaces permitem que você insira dados no computador e receba os resultados. Um exemplo clássico de dispositivo de entrada de dados seria o teclado do computador. E um exemplo clássico de dispositivo de saída de dados seria o monitor. A interface mais comum hoje em dia é o USB, mas outras são encontradas facilmente, principalmente em micros mais antigos. Aí a gente tem um micro um pouco mais antigo, como eu havia citado anteriormente, e a gente tem algumas interfaces de entrada e saída. Entrada para mouse e teclado, USB, porta paralela. Apesar de ser um micro mais antigo, é legal a gente dar uma olhada nele para conhecer essas interfaces e aprender a reconhecer elas e saber para que elas servem quando a gente estiver dando manutenção no micro ou, enfim, tiver alguma necessidade específica. Aproximando um pouco aí, a gente tem o PS2 ou Mini DIN de 6 pinos. E são duas interfaces aí para você estar colocando o teclado ou o mouse. Esse padrão aí, ele substitui o DIN. O DIN, ele era uma interface para você estar colocando o teclado, mas ele era bem maior, era redondo, tinha os pinos mais grossos. Hoje em dia, definitivamente, você não encontra mais esses caras. Esse PS2 não é tão raro encontrar hoje em dia, né? O roxo, por padrão, é usado para ligar o teclado e o verde o mouse. Ainda que tanto o mouse quanto o teclado, eles estão utilizando USB hoje, né? Ali embaixo você tem a foto de um conector de um mouse PS2. Ele tem 6 pinos. Esses pinos eles são bem alinhados. Quando você for conectar o mouse ou o teclado no PS2, ele tem um lado para entrar, né? Percebam que a parte de cima dele é um pouquinho diferente, né? Que indica justamente o lado ali onde você vai estar colocando ele. Caso você esteja fazendo muita força, provavelmente ou você está colocando invertido ou um dos pinos podem estar tortos. Aí nesse caso, o ideal é você pegar uma ferramenta bem fininha, tipo uma chave de fenda bem fininha, alguma coisa assim, e com bastante cuidado tentar colocar esse pino de volta em seu lugar. Aí você reinicia o micro, né, o sistema operacional vai reconhecer o mouse ou o teclado que você está instalando e funciona tudo direitinho. Só tomar cuidado aí para não fazer força e para não entortar mais ou até mesmo quebrar aí um desses pinos. Aí a gente está destacando a porta paralela, também conhecida como LPT, mas tecnicamente é uma DB25 fêmea, né? E até algum tempo atrás ela era usada principalmente para impressoras. Praticamente todas as impressoras vendidas aí alguns anos atrás usavam essa porta de comunicação. Mas ela também era usada para scanner, zip drives e para fita DAT. Não necessariamente, mas haviam dispositivos como esses aí que utilizavam a porta paralela. Nesse caso, a impressora ou o scanner não podia ficar muito longe do micro. O cabo paralelo normalmente era curto.
E hoje em dia esses dispositivos eles utilizam também a interface USB. Aqui agora destacada a gente tem a porta serial, o pessoal chama de DB9, antigamente, alguns anos atrás, né, era usada para mouse, etiquetadoras, câmeras, impressoras matriciais e conexão micro a micro. Hoje em dia essa porta também não é mais encontrada. Se você comprar um computador novo, não vai vir com uma porta serial. Tecnicamente o nome desse conector é DE9 para comunicação serial padrão RS232. Esse padrão de comunicação ele foi adotado pelos computadores pessoais algumas décadas atrás, mas ele também é utilizado em impressoras fiscais, em portas de console aí, de switches gerenciáveis e vários outros equipamentos. Hoje em dia, os equipamentos que utilizavam essa porta também estão utilizando USB. Então vai ser meio difícil você encontrar esse cara. Se você tiver necessidade de utilizar essa porta serial, você encontra no mercado alguns conversores de RS232 para USB. No caso do Mini DIN para o mouse, por exemplo, você também encontra conversor de PS2 para USB, mas nem todo mouse consegue trabalhar com esse conversor. Então você tem que tomar cuidado. Esse aí já são os conectores para áudio que você encontra. Hoje, se você comprar um micro, com certeza você vai encontrar esses conectores de 3,5 mm. Por padrão, o conector rosa é para entrada de microfone, esse microfone que a gente usa aí no dia a dia. O verde é para saída de som, então você pode ligar tanto um fone de ouvido ou uma caixinha de som. Normalmente a caixinha de som ligada nesse conector verde, ela também é ligada na tomada, né? Uma caixinha amplificada com controle de volume e ela ligada aí nesse conector. Existem algumas caixinhas de som vendidas hoje em dia que são ligadas na USB do micro, mas elas não são tão potentes. E temos também aí o conector azul, que é para entrada de áudio. Dependendo da placa-mãe ou da placa de som que você tem no seu micro, você pode encontrar outros conectores desse, mas aí é para ligar subwoofer ou algum outro dispositivo. O básico mesmo que você encontra em todo micro, principalmente desktop, são esses três que você está vendo aí. Se você ligar ao contrário, eu liguei o microfone na caixa de som, ou então a caixa de som no buraco do microfone, não tem problema, você não queima o dispositivo, não vai dar nenhum problema, mas ele não vai funcionar. Aí é só você ir lá e colocar ele no lugar correto. Aqui a gente tem uma interface que é bastante usada ainda hoje, que é o VGA, né? Que é um conector DB15 fêmea também, né? Que é usada para você ligar o seu monitor ou projetor. E ele é bem versátil, né? Aqueles monitores mais antigos de tubo padrão VGA já se utilizavam desse conector de vídeo. Hoje você tem televisores não, né? Vamos falar assim, você tem monitores, porque assim, existem alguns monitores que também trabalham com televisão e vice-versa, mas vamos falar de monitor aqui de computador. Você tem monitores aí plasma, LCD ou de LED que eles utilizam ainda esse padrão VGA. E projetor também, né? Você tem aqueles projetores para fazer a apresentação e muitas vezes eles também utilizam o padrão VGA. Apesar de que o VGA está perdendo espaço para HDMI, a gente vai falar um pouquinho aí sobre os dispositivos de vídeo em uma aula futura, mas é até comum que quando você compre, por exemplo, um desktop ou até mesmo um notebook, você tenha o HDMI e o VGA juntos, né? O HDMI provavelmente daqui a alguns anos vai estar aí ocupando o espaço que hoje é do VGA. E esse conector é o mesmo, não importa se você se seja um vídeo on-board, né, que é aquele vídeo que está na sua própria placa-mãe, ou seja uma placa de vídeo off-board. Nos dois casos,
esse é o mesmo conector. O conector VGA é o mesmo, é o DB15 fêmea. Aqui você tem um outro conector que você vai encontrar bastante hoje em dia, que é o conector para sua rede, é um RJ45, né? A gente vai ter alguns vídeos aí falando especificamente sobre rede, mas esse aí você precisa reconhecer, esse conector você precisa reconhecer e saber que é aí que vai o seu cabo de rede. A gente tem alguns dispositivos hoje, principalmente alguns dispositivos wireless, que são ligados também na USB do micro, mas a maioria ainda, quando se fala em rede cabeada, você vai conectar aí, né, no RJ45, e essa aí vai ser uma placa que pode ser on-board ou pode ser uma placa off-board, mas o conector também é o mesmo. E ele tem alguns LEDs. Esse LED ele vai indicar se a rede está funcionando, se essa placa de rede está trocando dados e qual que é a taxa de transferência que ela está naquele momento. Na placa off-board, né, na foto que a gente tem na direita, apesar de ser uma plaquinha meio judiada, dá para ver melhor o que a gente está querendo dizer. Você tem 3 LEDs, né, que são essas 3 luzinhas aí que podem acender. Uma está escrito ACT, que indica se a placa está conectada na rede ou não. Se você colocar o cabo de rede aí, o micro estiver ligado e essa luzinha não acender, aí você vai ter um problema. Pode ser problema no cabo, problema na própria placa de rede ou alguma outra coisa, que é assunto aí para um vídeo futuro. E uma das outras 2 luzes também vai acender, a 10 ou a 100. Se acender a 10, quer dizer que essa placa está se comunicando 10 megabits por segundo. Se o LEDzinho verde que está do lado do número 100 acender, significa que essa placa está operando a 100 megabits por segundo. Os micros hoje também vêm com uma placa Giga, de 1000 gigabits por segundo, e todas as placas disponíveis no mercado hoje operam automaticamente ou em 10, ou em 100, ou em 1000. Normalmente eles acertam, né, e trabalham automaticamente na velocidade da sua rede. Aí nós temos o RJ11, que é a interface para comunicação com o modem, né? O RJ11 ele é menor do que o RJ45, né? Então não é legal você confundir. Para você que é mais novo, que nunca viu, o que é o modem, né? O modem né, um dispositivo que serve para você acessar uma rede através de conexão de escada. Ou seja, você tem aquela linha de telefone analógica e consegue acessar a internet através dela, se você tiver um provedor de acesso para isso. E o papel do modem é justamente modular e demodular o sinal, por isso que ele tem esse nome, né? Modular o sinal de analógico para digital e vice-versa. Os micros atuais não vêm mais com placa de fax modem, né? Essas placas você encontra em micros mais antigos, que nem esse da foto aí que está bem judiado, diga-se de passagem, né? Mas você pode comprar ele à parte. Você pode comprar uma placa de fax modem, normalmente vai ser PCI, e você vai colocar na sua placa-mãe, vai instalar os drivers e vai poder fazer conexão à internet via conexão de escada. A gente vai falar um pouquinho mais para frente, né? A gente vai falar sobre placa-mãe, sobre os barramentos que você encontra nela. Então não se preocupe com esses termos. Nesse momento, o que você precisa o que a gente gostaria aí que você reconhecesse as interfaces aí de entrada e saída que você encontra nos micros. A gente pegou esse micro mais antigo aí como exemplo, porque ele tem essas interfaces que você não encontra hoje, né? Que nem a interface RJ11, porta serial, porta paralela. E é legal você conhecer essas interfaces, porque você pode vir a se deparar com uma delas aí no futuro. E aí ele destaca as portas USB do micro, mas esse aí é assunto para o nosso próximo vídeo. Como hoje em dia tudo é ligado na USB, sua webcam, sua placa seu scanner, sua impressora, tudo mais,
até seu som, tudo, é importante a gente conhecer bem o USB e dar uma olhadinha nesse cara um pouco mais de perto. E é isso que a gente vai fazer no nosso próximo vídeo. Então é isso aí. Esse vídeo vai ficando por aqui. Eu agradeço aí a sua companhia e aguardo você aí nos próximos vídeos sobre hardware e também nos próximos vídeos aí dos treinamentos aqui da Boston Tecnologia. Muito obrigado.